Até onde uma pessoa seria capaz de ir para esconder um segredo? Uma dívida de aproximadamente 50 mil, um filho cobrando o próprio pai, um passado que poderia estar escondendo respostas há décadas e uma morte. Mas antes de entrarmos nessa história, eu quero apresentar rapidamente uma opção para quem trabalha por conta própria, vende produtos, presta serviços ou precisa receber pagamentos com cartão. Se você precisa de uma maquininha para receber de seus clientes, eu quero te apresentar a Tom. Você pode conhecer as opções e conferir as condições através do link que deixei na descrição deste vídeo. É uma opção que pode facilitar bastante para quem trabalha com vendas e precisa receber de diferentes formas. Pronto, agora vamos voltar para o caso, porque a história que eu vou contar hoje começa com uma pergunta muito difícil. O que pode levar um pai a ser suspeito de mandar matar o próprio filho? Em janeiro de 2026, na zona rural de Trindade, em Goiás, Taliton Henrique Dias Machado foi morto a tiros. Meses depois, a investigação chegaria até pessoas muito próximas da vítima. E entre os suspeitos estaria justamente alguém que deveria representar proteção, o próprio pai de Taliton. Mas, quanto mais os investigadores começaram a olhar para essa família, mais perguntas apareceram. Uma dívida, um desaparecimento ocorrido cerca de 20 anos antes, outro filho desaparecido que decidiu procurar a polícia. Essa não é apenas uma história sobre um assassinato, é uma história sobre um passado que aparentemente ainda tinha muitas coisas para revelar. Eu sou a Andy Corrêa e hoje nós vamos tentar entender o que aconteceu com Taliton. Existe uma frase que nós ouvimos muitas vezes: família é tudo. Mas quando é justamente dentro da família que nasce o maior perigo? Imagine descobrir que uma pessoa próxima a você pode estar escondendo um segredo há décadas. Agora imagine que você queira contar esse segredo, que você também esteja cobrando uma dívida e pouco tempo depois você esteja morto. Foi isso que aconteceu com Taliton Henrique Dias Machado, um homem que trabalhava como chacareiro em Trindade, Goiás. No dia 23 de janeiro de 2026, Taliton foi morto a tiros enquanto seguia para a horta da propriedade onde ele trabalhava. Naquele momento, ninguém poderia imaginar a dimensão que aquela investigação tomaria, porque meses depois, a polícia prenderia o próprio pai de Taliton, Osanã Ricardo Machado, de 59 anos. Ele é suspeito de ter encomendado a morte do próprio filho. Segundo a investigação, existiam dois motivos possíveis: uma dívida de aproximadamente 50 mil e um segredo que poderia ter quase 20 anos. Mas existe uma pergunta que talvez seja a mais difícil de todas: o que pode levar um pai a desejar a morte do próprio filho? Hoje, nós vamos tentar entender essa história. Era uma manhã como tantas outras. Taliton trabalhava em uma propriedade rural na região de Trindade. Sua rotina incluía cuidar da horta. Era um trabalho simples, uma vida aparentemente comum. Mas naquele dia, ele não voltaria para casa. Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, Taliton seguia para a horta quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele morreu no local. A cena, que antes fazia parte de sua rotina, se transformou em um cenário de crime, e naquele momento havia apenas uma certeza: Taliton estava morto. Mas ainda faltava descobrir por quê. Quando uma pessoa é assassinada, uma das primeiras perguntas de uma investigação é: quem tinha motivo para querer sua morte? E foi justamente essa pergunta que começou a levar os investigadores para dentro da própria família. Taliton teria emprestado aproximadamente 50 mil ao pai. E segundo a investigação, nas semanas que antecederam o falecimento, as cobranças teriam aumentado. Era uma quantia significativa, uma dívida entre pai e filho. Mas dinheiro, sozinho, talvez não explique tudo, porque havia outro elemento, algo muito mais antigo.
O nome dela era Aparecida Almeida Dias. Ela era mãe de Thaliton e havia desaparecido aproximadamente 20 anos antes em Pires do Rio, Goiás. Segundo a investigação divulgada pela imprensa, Thaliton teria ameaçado procurar as autoridades para revelar uma possível participação do próprio pai nesse desaparecimento. Perceba a dimensão disso. De um lado, uma dívida de aproximadamente 50 mil. Do outro, um filho que teria informações sobre o desaparecimento da própria mãe. Duas histórias diferentes, mas que, segundo a investigação, poderiam estar conectadas. E então, chegamos ao dia do assassinato. Segundo a investigação, no dia do crime, Ozanam teria prometido pagar a dívida. Imagine esse momento. Um pai, um filho, uma dívida, uma cobrança e uma conversa que, segundo os investigadores, teria tomado um rumo completamente diferente. De acordo com a Polícia Civil, em vez de quitar a dívida, Ozanam teria decidido contratar alguém para matar Thaliton. E a localização da propriedade onde o rapaz trabalhava teria sido uma informação fundamental, porque, segundo a investigação, o local era conhecido por Ozanam e sua esposa. Se essa versão for comprovada pela justiça, Thaliton não teria sido vítima de um encontro casual. Ele teria sido atraído para uma armadilha. Thaliton seguia para a horta, provavelmente pensando no trabalho daquele dia. Talvez pensando em coisas simples, na família, esposa, filhos, na vida, no futuro. Ele não sabia que, segundo a investigação, estaria esperando por ele. Os disparos interromperam tudo e o silêncio daquela propriedade rural foi quebrado. Thaliton morreu e o responsável pelo ataque deixou para trás uma pergunta: quem mandou fazer aquilo? Meses se passaram e os investigadores continuaram procurando respostas, até que em 30 de julho de 2026, 3 pessoas foram presas em Senador Canedo. Entre eles estava o pai de Thaliton, Ozanam Ricardo Machado. Também foram presos Simona Viana Silva, madrasta da vítima, e Wanderson da Silva Souque, irmão da Simona. E foi justamente Wanderson que, segundo a Polícia Civil, teria confessado a execução. A versão apresentada por ele seria ainda mais perturbadora. Ele teria afirmado que recebeu 15 mil para matar Thaliton. Uma história como essa faz a gente parar e pensar. E se você está acompanhando o caso comigo, deixe apenas um comentário. Não precisa escrever muito. Escreva: quero saber o que aconteceu. Porque ainda falta uma parte importante dessa história. Segundo a investigação, Wanderson teria sido executor, mas quem teria ordenado? A Polícia Civil aponta Ozanam como suspeito de ser o mandante. E aqui existe uma diferença importante. A suspeita não é condenação. Ozanam foi preso e é investigado. A justiça ainda deverá analisar as provas e determinar a responsabilidade de cada envolvido. Mas, segundo os investigadores, havia elementos suficientes para colocar o pai de Thaliton no centro da investigação. E então surge uma pergunta terrível: por que matar o próprio filho? A primeira resposta estaria nos aproximadamente 50 mil. Segundo a investigação, Thaliton havia emprestado esse dinheiro ao pai e estava cobrando o pagamento. Pode parecer absurdo pensar que uma dívida possa terminar em assassinato, mas, infelizmente, conflitos financeiros aparecem em inúmeros casos criminais. Só que aqui existia algo diferente. Thaliton não estaria apenas cobrando dinheiro. Ele também teria ameaçado revelar informações sobre o desaparecimento da própria mãe. Talvez essa tenha sido a parte que mais assustou quem queria manter aquele passado enterrado. 20 anos é muito tempo. 2 décadas. Tempo suficiente para uma criança crescer, para uma família mudar, para as pessoas seguirem suas vidas. Mas existem segredos que não desaparecem simplesmente porque o tempo passa. Eles ficam escondidos, esperando, e segundo a investigação, Thaliton poderia estar disposto a falar. Ele havia desaparecido, e ele queria respostas. Talvez quisesse saber o que realmente aconteceu. Talvez quisesse justiça. Talvez simplesmente quisesse saber onde estava sua mãe. E agora ele também estava morto. Mas a investigação ainda encontraria outro elemento. Segundo as informações divulgadas, Ozanam teria sido gravado procurando outra pessoa para matar a própria esposa e também o cunhado, apontado como executor do assassinato de Thaliton.
Para os investigadores, a possível intenção seria eliminar testemunhas e dificultar a investigação. Se essa interpretação for comprovada, significa que o caso poderia não ter terminado com a morte de Tallyton. Outras pessoas poderiam estar em perigo, e a investigação poderia estar diante de uma tentativa de apagar possíveis rastros. Antes de continuar, uma pausa rápida. Se você gosta desse formato de investigação, acompanhe os casos até o final e gosta de descobrir cada detalhe junto comigo, aproveita para se inscrever no canal Andy Corrêa. É gratuito e ajuda o canal a crescer. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui. Agora vamos continuar, porque existe uma pergunta que ainda não conseguimos responder. O que aconteceu com a mãe de Tallyton? E o caminhão de reciclagem passa em frente chamando toda a gente boa. Aparecida Almeida Dias desapareceu em Pires do Rio. O desaparecimento teria ocorrido aproximadamente 2 décadas antes da morte do filho. E agora, com a investigação do assassinato de Tallyton, esse antigo desaparecimento voltou a chamar a atenção. Segundo a polícia, Tallyton teria ameaçado denunciar uma possível participação do pai. Mas é importante deixar claro, isso continua sendo uma linha investigativa. Não podemos afirmar que Ozanam seja responsável pelo desaparecimento de Aparecida sem uma conclusão judicial baseada em provas. Mas o simples fato de essa possibilidade estar sendo investigada torna a história ainda mais complexa. Mas quando os investigadores começaram a olhar para o passado dessa família, encontraram algo que tornava tudo ainda muito mais perturbador. Aparecida não teria sido a única pessoa da família a desaparecer. Cerca de 10 anos depois do desaparecimento da mãe de Tallyton, outro filho de Ozanam, outro irmão de Tallyton, também desapareceu. O nome dele é Daniel Dias Machado. E durante anos, esse desaparecimento permaneceu praticamente esquecido, até que Tallyton morreu. E a investigação começou a voltar no tempo. Primeiro, uma mãe desaparecida há aproximadamente 20 anos. Depois, um filho desaparecido cerca de 10 anos mais tarde. E agora, outro filho morto a tiros. 3 histórias, 3 momentos diferentes e uma mesma família. A pergunta que inevitavelmente surge é: o que aconteceu com Daniel? Até o momento, não podemos afirmar que o desaparecimento dele tenha qualquer relação com a morte de Tallyton ou com o desaparecimento de Aparecida. Isso ainda precisa ser investigado, mas quando uma investigação encontra mais de um desaparecimento dentro da mesma família, o passado deixa de ser apenas passado. Ele passa a ser uma peça que os investigadores precisam tentar encaixar. E talvez seja justamente aí que esteja uma das respostas que essa família procura há décadas. Mas existe ainda uma 4ª pessoa nessa história, um irmão que sobreviveu e que teria levado a polícia a uma informação que poderia mudar toda a investigação. Isso nos leva ao Bruno, irmão de Tallyton, que, segundo as reportagens, teria procurado a polícia e apresentado informações, áudios atribuídos ao pai. Mas havia alguém naquela família que ainda estava vivo e que poderia ajudar a montar as peças desse quebra-cabeça. O nome dele é Bruno, irmão de Tallyton. Depois da morte do irmão, Bruno teria procurado a polícia e apresentado informações que chamaram a atenção dos investigadores. Entre essas informações estavam áudios atribuídos ao próprio pai, que passaram a ser analisados no decorrer da investigação. Imagine o peso de uma situação como essa. Você perde um irmão e ao mesmo tempo começa a desconfiar que talvez existam coisas dentro da própria família que você nunca soube. Bruno não estava apenas tentando entender quem matou Tallyton. Ele também poderia estar tentando descobrir o que realmente aconteceu com a sua própria família. Porque, enquanto a investigação avançava, o passado começava a reaparecer. O desaparecimento de Aparecida, o desaparecimento de Daniel, a morte de Tallyton e agora informações apresentadas por outro filho. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os elementos apresentados por Bruno ajudaram os investigadores a aprofundar a apuração sobre o possível envolvimento de Ozanam. Mas é importante fazer uma ressalva. Um áudio ou uma informação apresentada durante uma investigação não significa por si só prova definitiva de culpa. Cabe perícia à investigação. E, posteriormente, a justiça analisar a autenticidade, o contexto e o valor de cada elemento. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis dessa história, porque Bruno perdeu um irmão,
mas também ficou diante de algumas perguntas sobre outras pessoas da própria família. E quando alguém decide romper o silêncio, às vezes não está apenas procurando justiça, está procurando respostas. Quem matou Taliton? Quem teria planejado sua morte? O que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com Aparecida? E principalmente, quantas respostas ainda estão escondidas no passado dessa família? Porque talvez Bruno tenha aberto uma porta que estava fechada há muitos anos. E agora, a polícia precisa descobrir o que existe do outro lado. Quando olhamos para esse caso, vemos 3 pessoas presas. Um pai, uma madrasta e o irmão dela. Um homem teria sido apontado como executor, outro como possível mandante. E uma mulher aparece nesse cenário familiar. Mas ainda existem algumas perguntas. Qual foi exatamente a participação de cada um? Quem sabia do plano? Quem forneceu informações? Quem sabia onde Taliton estaria? E principalmente, quem realmente tomou a decisão que tirou a vida dele? Existe um detalhe que não consigo ignorar. Segundo a investigação, o executor teria recebido 15 mil. 15 mil reais. Taliton perdeu tudo. Perdeu o amanhã, perdeu os planos, perdeu a possibilidade de descobrir o que aconteceu com sua mãe. Perdeu a chance de simplesmente continuar vivendo. Isso nos faz pensar em algo muito maior do que dinheiro. Quanto vale uma vida? Não existe valor. Nenhuma dívida, nenhuma discussão, nenhum segredo, nenhum problema familiar pode justificar tirar a vida de alguém. Agora, vamos para a parte que mais me fez refletir quando conheci essa história. Nós não sabemos tudo o que passou pela cabeça de Taliton. Não sabemos exatamente o que ele sentia quando cobrava aquela dívida. Não sabemos tudo o que ele sabia sobre o desaparecimento da mãe. Mas sabemos uma coisa: ele estava procurando respostas e, segundo a investigação, estava disposto a falar. Talvez ele acreditasse que finalmente poderia descobrir o que havia acontecido 2 décadas antes. Talvez acreditasse que a verdade poderia libertá-lo. Mas a verdade, aparentemente, teria colocado sua própria vida em risco. A investigação ainda precisa esclarecer muitos pontos. É necessário entender toda a dinâmica do assassinato, estabelecer a participação individual de cada suspeito, confirmar as circunstâncias do pagamento, analisar as provas que sustentam a acusação e esclarecer o desaparecimento de Aparecida. Porque quando uma pessoa desaparece, a família fica esperando uma notícia, esperando uma resposta, esperando algum sinal. E 20 anos depois, a pergunta continua: onde está Aparecida? Agora, o caso segue para as próximas etapas da investigação e da justiça. E é importante lembrar que prisão não significa condenação. Todos os envolvidos têm direito à defesa e à presunção de inocência. Cabe à justiça analisar as provas. Cabe à investigação descobrir os fatos. E cabe a nós não transformar suspeitas em certezas. Mas também não deixar que uma história como essa seja esquecida. E depois de conhecer toda essa história, eu queria terminar fazendo uma reflexão. Porque quando a gente fala de crime, é muito fácil se prender aos números. 50 mil, 15 mil, uma data, um local, 3 pessoas presas. Mas por trás de cada número existe uma vida. Taliton não era um número, era um pai, um marido, um amigo, um irmão e um filho. Era alguém que tinha uma história, tinha lembranças, tinha sonhos, tinha pessoas que o amavam. E talvez tivesse perguntas que nunca conseguiu responder. A mãe dele desapareceu e ele morreu antes de descobrir toda a verdade. E isso, para mim, é uma das partes mais dolorosas dessa história. Porque algumas pessoas passam pela nossa vida acreditando que ainda haverá tempo. Tempo para conversar, tempo para pedir perdão, tempo para dizer eu te amo, tempo para resolver uma dívida, tempo para descobrir uma verdade, tempo para voltar para casa. Mas ninguém sabe quanto tempo tem. Por isso, se existe alguém na sua vida com quem você precisa conversar, converse. Se existe alguém a quem você precisa pedir perdão, não espere. Se existe alguém que você ama, diga. Porque dinheiro pode ser recuperado, uma discussão pode ser resolvida, um segredo pode um dia ser revelado, mas uma vida não volta. E talvez seja essa a maior tragédia de todas. No final, não importa quanto dinheiro alguém devia, não importa quem ganhou, não importa quem perdeu uma discussão. Porque quando uma vida é tirada, todo mundo perde. E enquanto nós esperamos que a justiça esclareça cada detalhe desse caso, existe uma coisa que podemos fazer.
Não esquecer que antes de ser notícia, Taliton era uma pessoa, um ser humano. E talvez, em algum lugar, exista uma família que ainda esteja tentando entender como tudo isso aconteceu. Que a verdade apareça, que as respostas sejam encontradas e que a justiça seja feita. Não para alimentar a curiosidade, mas porque toda família que perde alguém merece, no mínimo, saber a verdade. Eu sou a Andy Correia e esse foi mais um caso que nos mostra que por trás de uma manchete existe sempre uma história humana. Cuide de quem você ama. Diga o que precisa ser dito enquanto ainda existe tempo. Algumas despedidas não dão segunda chance. Até o próximo caso. Até o nosso próximo encontro.